Entrou! Opa, foi! Amém! Bom dia, Nívia! E a gente estamos esperando aí o povo entrar de novo, né? Mas Claro, vamos indo, né? Vamos indo, aproveitando, né? Que deu certo, isso. né? Então, Bom dia, Jaqueline. A Jaqueline entrou. Ó. entrou, e já está entrando aí o povo tudo de novo. Então vamos lá, né? Isso É, aí. para quem está entrando agora, sou Nívia Mara, psicóloga, presidente do CRP11, sou mulher parda, de cabelos lisos abaixo do ombro, uso um óculos marrom quadrado, um batom vermelho, estou vestindo uma blusa azulzinha clara com umas rosas, né? Ao fundo tem um armário amadeirado e a gente está aqui, né, dando continuidade, né? Nós estávamos convidando a Elsa para entrar, mas o Instagram não estava deixando ela entrar, mas agora ela entrou, tá? Então, a Elsa, ela é psicóloga, tem ampla experiência em avaliação psicológica, é conselheira do atual plenário do CRP de Minas Gerais, no qual atua como coordenadora da Comissão de Orientação e Avaliação Psicológica, coordenadora da Comissão de Análise para Concessão de Título de Especialista, a CARP, conselheira referência da POT, do Trânsito, Avaliação Psicológica e da Comissão de Apoio, coordenadora e docente da pós-graduação em Avaliação Psicológica do IESP, avaliadora psicológica credenciada pela Polícia Federal, membro da Comissão Científica do CONAP, membro da IBAT e referência nacional na área de avaliação. Seja muito bem-vinda, Elza. Palavra Nossa, agora é Nívia. com você para conversar agora sobre os nossos desafios, né, dentro da avaliação psicológica. Bom dia a todas e todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu sou Elza Loboski, agradeço, né, pela introdução da Nívia e pela apresentação, né? Eu estou em Minas Gerais, sou de Juiz de Fora, do interior de Minas, né? E como Nívia trouxe a nossa preocupação em estar trazendo aqui para a região de Fortaleza, né, e adjacências e todo o Brasil aí, né, a importância da avaliação psicológica, né, no contexto, né, do trabalho da psicóloga, do psicólogo, né, nessas atuações. Nívia falou um pouquinho, né, do quanto é importante, de quanto a avaliação psicológica ela está inserida em várias áreas profissionais. Na verdade, em todas as áreas, a avaliação psicológica está presente. Então, para a gente iniciar essa conversa, né, já fica aí o convite para o primeiro seminário de Fortaleza de avaliação psicológica, que vai acontecer agora no dia 27 de maio, não é isso, Nívia? Na terça-feira à noite, no auditório da Biblioteca Unifor, aí em Fortaleza, mas as pessoas vão poder também se inscrever online, favorecendo essa interiorização, que é uma preocupação muito grande da sua gestão, né, Nívia? Com certeza, né? A gente Então, aí a precisa gente tornar conta a com a presença e possibilidade. participação, né, de todas as pessoas aí nesse evento. Na Então, para a gente verdade, começar esse Elza, diálogo viu, Elza? sobre avaliação, A gente vai iniciar às 5 horas com credenciamento, fazendo inscrições presenciais para quem não conseguiu fazer opa, online, tá? Então a gente vai iniciar com credenciamento e um coffee break antes de começar os trabalhos, né? Então a gente opa, vai começar com um coffee break e o credenciamento aí, tá? Antes mesmo das palestras e da abertura oficial, né? aham. Se fosse em Minas, eu já sabia que era o pão de queijo. Vamos ver o que Fortaleza tem, entendeu? Né? Já estou curiosa. E eu vou estar presente aí com vocês, né, nessa data. Então, assim, falar sobre avaliação psicológica, para mim, é uma coisa muito cara. Eu tenho 30 anos de formada, né, e já participo, né, do Sistema Conselhos e de toda essa luta junto com o IBAP, esse BIROU, né, SAPS, que são as três instituições mais conhecidas, né, no nosso país, que são representações grandes da avaliação psicológica, né? O IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, nós vamos ter um congresso agora em Belo Horizonte, agora em julho, né? O ACE-BIROU, que é a Associação dos Testes Projetivos, e a SAPS, que é a Sociedade, né, de Avaliação Psicológica de Minas Gerais. É a única sociedade no Brasil,
né, interior, né, de capital, de Minas, né? Então a gente tem também, como Nívia disse, as nossas comissões dentro dos sistemas conselhos, né, que são muito atuantes e que fazem uma parceria enorme com a CCAP, que é a comissão própria de avaliação psicológica do nosso Conselho Federal de Psicologia. E nessa luta toda, né, Nívia, a gente vem trazendo informações e alertando não só as pessoas, os profissionais de psicologia, mas também a sociedade da nossa importância dentro desse contexto da avaliação. Então, para começar essa fala, a gente tem que começar a lembrar que a avaliação psicológica ela é um processo, né, Nívia? E dentro deste processo, ela pode conter ou não testes psicológicos. Então, as pessoas às vezes confundem. A avaliação psicológica tem que ter teste? Não, às vezes não. Por quê? Cada profissional de psicologia, ao se formar, uma das condições sine qua non para isso é que ele consiga realizar uma avaliação psicológica de pessoas, de situações, de instituições. Então, avaliar psicologicamente é entender o que está acontecendo psicologicamente naqueles contextos, seja no contexto social, seja no contexto clínico, seja no contexto organizacional, do trânsito, com as cirurgias eletivas, né? Então, é muito importante que a gente faça essa separação. Então, avaliação psicológica, processo. Teste psicológicas e instrumentos. Então, a gente vai ter esse simpósio aí em Fortaleza falando sobre isso, né? Vamos ter as editoras presentes trazendo essas dificuldades éticas relacionadas a essa questão. Vamos ter também, vou fazer o spoiler, tá, Nívia? Nós vamos ter 3 dias de aperfeiçoamento junto às psicólogas fiscais do CRP11, dos conselheiros, das pessoas que são representantes das comissões, né, não só de avaliação psicológica, mas, né, de neuro, de clínica, de organizacional, todas onde a avaliação psicológica perpassa. Então, fica aí, né, o entendimento da preocupação do CRP11 com essa pauta que é tão cara, que é a avaliação psicológica, e que é privativa do profissional de psicologia. Elza, mas você está falando de privacidade, né? É privativo do psicólogo. Mas eu ouvi falar que agora todo mundo pode comprar teste. Como é que fica isso, né? Essa é uma pergunta também que não quer calar, né? Exatamente. A gente teve essa situação jurídica, né? Onde a sociedade veio pedir um entendimento sobre isso e hoje as pessoas podem adquirir os manuais. Não tem problema nenhum, pode, porque, né, a literatura, a teoria, o processo, ele pode ser de entendimento comum. Só que a aplicação, a correção e a correlação dos dados, isso sim é privativo do psicólogo. E se outro profissional estiver fazendo uso desses testes que são privativos, isso é um problema não só ético, mas também jurídico. Porque quem faz o estudo de 5 anos para, né, Nívia, poder utilizar esse instrumental, somos nós, psicólogas, né? Então, é muito importante que vocês fiquem atentos a esse primeiro ponto. O segundo ponto é, lá no nosso código de ética, que é de 2005, né, Nívia? Ele diz dos nossos 11 fundamentos principais, que são todos apoiados dentro dos direitos humanos, né? E a nossa obrigação, né, o nosso dever fundamental no artigo 1 do Código de Ética, na letra A, é o quê? Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir esse código. Mas eu vou me atentar à letra B. O psicólogo, a psicóloga, as pessoas, os profissionais de psicologia só podem assumir responsabilidades profissionais por atividades para as quais esteja capacitado pessoal. Oi, Elza. Elza. Tá me ouvindo? Me Pronto, escuta? agora sim, agora Voltou? sim.
Ok. Pode Dentro da falar isso. capacitação, dentro da capacitação pessoal, é a própria análise pessoal, é a própria terapia, porque o psicólogo ele precisa ter um acompanhamento também. A parte teórica, sem a teoria, a gente não caminha. E a parte técnica tem que saber fazer. Então, um dos grandes embrólios que a gente tem, né, Nívia, é de colegas que recebem, né, formam, ou já estão formados há algum tempo. Aí chega a Nívia lá no consultório da Elza. Ah, tudo bem, Elza? Tudo, Nívia. Olha, lá na escola da minha menina ou do meu menino, né? Pediu para fazer uma avaliação psicológica porque ele está com dificuldade de aprendizagem. Parece que ele tem TDAH. Aí eu, Elza, psicólogo, falo assim: ai, Jesus, nossa, eu não fiz a matéria bem de teste lá na faculdade, não sei mexer com isso, mas não posso perder a oportunidade de atender essa paciente. Aí eu ligo para as editoras e pergunto assim: quais são os testes que eu posso usar para avaliar a dificuldade de aprendizagem e o TDAH? E, claro, os distribuidores vão falar do seu portfólio, da editora Vetor, da editora Nila, da editora Pearson, da Rograph, e o psicólogo faz a compra desse instrumento. Acreditando, né, Nívia, que do dia para a noite é só ele ler o manual que vai dar tudo bom, né? Que vai dar tudo certo. Errado. A avaliação psicológica é um processo que começa quando? No primeiro contato. Qual é a demanda? Avaliação de aprendizagem e TDAH. Ok, mãe? Então, quando isso vem acontecendo, eu vou agendar as primeiras entrevistas. Esse é um instrumento ouro da profissional de psicologia. Então, eu vou entrevistar a família, eu vou entrevistar essa adolescente, essa criança, eu vou até a escola conversar com o coordenador dessa escola, com o professor, eu vou observar essa criança e aí eu vou montar a partir de todas essas entrevistas e da observação de comportamento, a bateria de instrumentos que eu vou utilizar para aferir essas questões, por exemplo, de aprendizagem e atenção. E aí fica uma dica. Como que eu vou atender a essa demanda? Vou aplicar só teste de atenção? Não. Eu vou começar por onde? Pelo teste de cognição. Por quê? A cognição ela é uma grande umbrella, é uma grande sombrinha. Embaixo de cognição eu tenho as questões de memória, de linguagem, de praxia, N, N construtos que vão ser avaliados, né? Para que eu possa entender como esse sujeito está funcionando, como essa pessoa está funcionando. A partir daí eu vou fazer uma bateria mínima que lá no psicodiagnóstico 5 da Jurema Cunha, ela já dizia que para fazer uma avaliação psicológica com o uso dos testes, eu vou usar uma bateria pelo menos com 5 instrumentos. Então, não existe a avaliação apenas com 1 ou 2 instrumentos. E muito menos aquele movimento de pinça. Elza, o que é movimento de pinça? Você está trazendo algumas coisas assim que eu nunca ouvi. Uai, movimento de pinça é aquilo. Eu aplico, por exemplo, um HTP. E aí, a hipótese não dificuldade de aprendizagem, não é TDAH. Aí, um item lá fala sobre uma dificuldade dessa criança ou desse adolescente. Aí eu puxo no movimento de pinça e levo para o meu laudo. E aí são as grandes denúncias que a gente tem dentro do sistema conselhos, que é o quê? Documentos mal elaborados e mal escritos. Por quê? A partir do momento que eu sigo a Resolução 6 de 2019, que fala sobre os documentos escritos, lá é nítido, é elucidado. Nós temos 5 tópicos que têm que ser construídos: os dados pessoais, que é a identificação, a descrição da demanda e os procedimentos. Aí o psicólogo coloca lá no procedimento: foram realizados 5 entrevistas com fulano, beltrano, tarará. Foi utilizado os testes A, B, C e D. E aí, quando ele vai na análise, analisar os dados que ele observou, que ele escutou nas entrevistas e os dados das sínteses dos testes, onde ele fez a correlação, a gente lê e fala assim: uai, de onde que ele tirou isso? Aqui no procedimento não estava falando que tinha teste disso. Estão entendendo? Então, assim, tem que ter uma continuidade do trabalho. Então, o processo avaliativo não é um encontro de 10 minutos, muito menos de 30 minutos. São vários encontros para que a gente possa realizar, por exemplo,
um psicodiagnóstico dizendo, né, se essa criança possui traços de TDAH, de TOD, de TEA, ou se essa pessoa está apta para o contexto do trânsito, né, do tráfico, ou se essa pessoa está apta para uma cirurgia bariátrica, para uma cirurgia de designação sexual. Então, isso tudo é um processo. Então, não existe, né, Nívia, fórmula mágica. A única pessoa que eu conheço que tinha uma fórmula mágica, mas que não vendeu e não patenteou, foi Monteiro Lobato com o pó do pirlim-pim-pim. Então, a avaliação psicológica não é milagre. É um processo que tem várias etapas e várias fases. E por que a gente está conversando sobre isso, né, Nívia? Para alertar à sociedade, à comunidade, da importância desse processo avaliativo. Por quê? Na medida que eu, Elza, digo, né, o exemplo que eu estou trazendo aqui, né, a filha ou o filho, né, da Nívia que veio para o meu consultório para essa avaliação, o que ao final dessa avaliação eu tenho que fazer, Nívia? Eu tenho que dar uma resposta. Essa criança tem ou não tem dificuldade de aprendizado? Essa criança tem ou não tem, né, um transtorno de déficit de atenção? Então, eu tenho que responder a essa demanda, a essa pergunta, e além disso, eu ainda tenho que dizer o quê? Dar algumas indicativos para o prognóstico dessa criança, ou desse adolescente, ou desse adulto, ou dessa pessoa de mais idade. Ou seja, é necessário acompanhamento médico, é necessário acompanhamento psicológico, em que questões, o que é importante ser trabalhado. Então, o processo da avaliação psicológica com uso de teste, qual é a vantagem, né, Nívia? Primeiro, a rapidez. Porque eu posso avaliar uma pessoa dentro do processo clínico, mas eu vou demorar 6, 8, 10, até um ano para fechar um diagnóstico num processo clínico. Com o uso dos instrumentos psicológicos, eu consigo adiantar esse processo e montar um prognóstico que vai ser assertivo para essa pessoa. Elza, quando você fala de um prognóstico assertivo, você pode elucidar um pouquinho mais? Posso. Imagine o seguinte, Nívia. Você chega no meu consultório com a demanda clínica, tá? E eu vou fazer um psicodiagnóstico. Vou usar uma bateria mínima para entender minimamente o que está acontecendo, quais são os seus traços, quais são as suas características. A partir daí, eu monto meu plano de ação. Depois de 6 meses, 8 meses, eu repito essa bateria, correto? E aí a gente vai ver o que a gente conseguiu avançar, o que foi possível melhorar. Então, olha como que a gente pode verificar até como o trabalho da psicóloga está sendo realizado a partir do processo de avaliação psicológica. E outra, a segurança. Quando esse processo é feito dentro desse contexto, começo, meio e fim, né, Nívia? Quando eu digo que uma pessoa está apta para o tráfico, por exemplo, eu estou evitando colocar uma pessoa no trânsito portando um carro ou, né, dirigindo um ônibus ou dirigindo um navio ou pilotando um avião, porque a gente faz avaliação para todos esses contextos, é para a segurança das pessoas que estão com ele dentro desses veículos, né, automotores ou da aeronave, mas também quem está fora desses espaços. Então, olha como a nossa responsabilidade social é tamanha nesse sentido. Então, por isso que os nossos testes psicológicos são validados pelo SATEPSI, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal de Psicologia, que é o segundo melhor sistema do mundo em avaliação de instrumentos, né? Então, palmas para nós, que nós estamos muito bem aí nessa situação. Lá, o psicólogo, a psicóloga, tem quais os testes que ele pode usar, para qual construto que ele vai usar. Então, é muito importante para você, psicólogo, que está aí se perguntando, para mim poder avaliar um contexto, como é que eu escolho os meus testes? Primeiro, você tem que responder a seguinte pergunta: o que eu preciso avaliar dentro desse contexto? É impulsividade? É agressividade? É relacionamento interpessoal? É estabilidade emocional? Então, eu primeiro linko quais são os construtos que eu tenho que avaliar. E depois eu vou buscar quais os testes que avaliam isso.
Quando eu busco esses testes, eu posso encontrar esses testes nas nossas 4 editoras que estão no nosso país atuando sempre com novidades, com testes novos. Então, assim, é importante vocês acompanharem o site, né, dessas editoras para ver o que tem de novo, o que está acontecendo, né, o que tem de novos estudos. E a gente tem aí novos estudos, né, o tempo todo. Por quê? O SATEP se define um tempo de validade para esses testes, para esses estudos, né, Nívia? Então, um teste que não está passando por novas avaliações, por novos estudos, ele não está apto, né? E vai estar lá no sistema de avaliação no SATEPS que ele não pode ser usado. Então, aí que você vai escolher a sua bateria. Escolhendo a bateria, você também tem que entender. Só use instrumentos que você saiba utilizar, que você saiba aplicar, que você saiba corrigir e, mais importante, que você consiga pegar a síntese desses instrumentos e fazer a correlação para responder a quê? Aquela demanda que chegou ao seu consultório. Se você não fizer esse processo, não tem como. Então, assim, desconfiem, vocês, sociedade, desconfiem quando um colega da psicologia diz assim: a minha avaliação é R$ 40. Opa, R$ 40 não dá nem para me sair de casa de Uber, gente. Tem coisa errada aí, né? Então, assim, tem um custo, né, para se fazer essa avaliação. Por isso, nós temos uma tabela dentro do sistema Conselhos, né, uma tabela de preços médios, né? Preço mínimo a ser cobrado, preço máximo a ser cobrado e um preço médio para quê? Para nortear não só os profissionais de psicologia, mas como também a sociedade dentro desse contexto. Então, essas informações são extremamente importantes, não só para os profissionais, como para a sociedade. Então, o Conselho de Psicologia da sua região e o Conselho Federal, eles estão de portas abertas no Fale Conosco, para tirar as dúvidas, para que vocês possam, né, conhecer o que o psicólogo pode, o que ele não pode. E aí fica a referência do nosso código de ética sobre os nossos deveres, sobre as nossas funções, né? E o que a gente tem que estar aí bem antenado e bem ligado nesse sentido, né, Nívia? Olga, você traz uma coisa importante, sabe? A importância da avaliação psicológica quando ela traz os testes. Porque não é só pela questão da rapidez, né? Porque hoje a gente ganha muito e tempo hoje é crucial para todos, mas é porque é um olhar a mais. É uma coisa que está dizendo, eu estou, enquanto olhar clínico de psicóloga, vendo isso. Vamos ver se o que eu estou vendo também vai aparecer nos testes. E se é só um teste que vai medir uma coisa, não. Eu costumo usar assim, pelo menos 3 para avaliar a mesma coisa. Porque, né? E se tiver em dúvida, ainda boto mais 2, sempre o número ímpar, para não poder dar empate aí, né? Mas assim, é uma questão delicada. Porque, inclusive, a gente vê orientações, já chegaram para a gente com orientações, estudantes de curso de pós-graduação em avaliação psicológica e neuropsicologia, né? Cujas orientações, às vezes, do professor, sabe, de que você, tem uns testes, você só usa o SATEPS para saber, ok. Mas se você precisar aplicar um teste, você aplica, só que você não bota no laudo. Gente, isso não existe. Isso É isso não importante é que você está ético, trazendo. isso não é ético, isso não é correto, isso tecnicamente não se fundamenta, porque se esse teste não está favorável, ele não vai servir para ti. Ele vai servir para te atrapalhar, né? Para te dar menos fidedignidade na tua avaliação, menos validade na tua avaliação, né? Uma outra coisa importante também que você trouxe, eu achei importante, que os testes são exclusivos da psicóloga, né? É uma atividade que nós temos lá regulamentada. Mas existem testes que não são exclusivos da psicóloga. É bom a gente saber diferenciar, porque tem os testes usados em escola, por pedagogos, por profissionais de RH que não são psicólogos, né? Mas os testes que nós estamos nos referindo são os testes psicológicos. O psicólogo
e a psicóloga, ele pode aplicar qualquer um, não só o psicológico. Mas outro profissional, ele vai aplicar apenas os que não são psicológicos. São alguns questionários, alguns inventários, testes de rastreios, né? Que, por sinal, com essa onda aí de diagnósticos a todo custo, porque assim a gente teve um crescimento, está tendo um crescimento da avaliação e de novos, né, de novas condições de se avaliar um TDAH, um TEA, que bom, né? Mas a gente precisa perceber também que isso precisa ser feito com qualidade técnica, né? Com qualidade ética, que não pode ser feito de qualquer jeito, como a Elsa vai colocando aí. E é comum, eu também trabalho com avaliação, é comum a pessoa chega na recepção e diz assim, não, eu queria. O médico passou uma avaliação para mim. Aí ela disse assim: ela faz hoje? Quer dizer, faz hoje, dá resposta hoje? Não, não faço hoje, não dou resposta hoje. Eu preciso conversar com você, eu preciso entender sua demanda, eu preciso montar uma bateria de teste específico para você, de acordo com a sua demanda. E ao desenrolar do processo, essa bateria pode ser modificada, né? Porque a Exatamente, Nívia. avaliação ela não é estática, né? Não é estática. Exatamente. Então, que bacana isso que você está trazendo e que importante isso para a conduta ética, né? Importante para o crescimento e a valorização da nossa profissão, né? Que Muito bacana. bom isso que você traz, sabe, Nívia? Quando você traz os outros instrumentos que a gente tem, né? Outros instrumentos, né, que não são privativos da psicologia, mas são instrumentos válidos, fidedignos, né? Como escalas de rastreio. Por exemplo, o Minimental, ele é uma escala, né, de rastreio e que ela traz aí a possibilidade de utilização de vários profissionais nessa escala de rastreio. Isso, para nós, vai entrar como instrumentos complementares. Eles podem fazer parte do nosso processo avaliativo? Podem sim, e devem, dependendo do contexto. Só que eles vão entrar como instrumentos complementares. Nós temos os outros instrumentos que são privativos, então não teria problema em estar utilizando, mas utilizar apenas esses instrumentos, aí não é uma avaliação psicológica. É isso que Nívia está chamando a atenção, né? Para essa questão. Então, a gente tem muitos instrumentos aí hoje, né, validados pelos SATEPs, dentro de vários construtos. Claro que temos instrumentos, nós ainda não temos, às vezes, alguns instrumentos para medir determinados construtos. Não temos mesmo ainda estão em estudo, né, ainda estão aí caminhando. Mas, dentro dessas especificações que a gente está trazendo aqui, né, no dia de hoje, como os contextos obrigatórios que a gente tem da avaliação psicológica, porte e aquisição de arma de fogo. A gente tem, além da definição da NR 78 da Polícia Federal, a resolução do Conselho orientando como ela tem que ser realizada, né? Uma outra questão, o trânsito, né? O tráfego. Nós também temos a referência dos DETRANS, né? Do que é uma bateria mínima para ser avaliada dentro desse contexto. Quando a gente pensa nas cirurgias eletivas, por exemplo, no contexto da avaliação bariátrica, né? Cirurgias cardíacas, cirurgias estéticas já está sendo solicitado. Nas cirurgias ortognáticas, por exemplo, né? A gente já tem artigos, a gente já tem estudos de referência do que é importante, né? Nós temos aí um estudo que foi feito pelo CRP04, né? Do que o profissional psicólogo tem utilizado dentro dessa avaliação no contexto das cirurgias bariátricas, né? Então, cada vez mais, desde o marco, né? Quando começou a se discutir a avaliação psicológica, o ano temático da avaliação psicológica dentro do sistema Conselhos, desde esse ponto e da criação do SATEPSI, o processo da avaliação psicológica com o uso de testes tem crescido e aumentado, e a categoria e também a sociedade tem visto a importância desse nosso trabalho. Por isso, né, esse crescente que Nívia, né, trouxe aqui, né, das pessoas estarem buscando não só essas avaliações obrigatórias, mas buscando essas avaliações para um melhor atendimento aos seus familiares e assim também, né? Então, por exemplo, quando uma criança
Estou usando, né, o exemplo das crianças, porque hoje a gente tem recebido muito essa demanda, né, de avaliar TDAH, TOD, TEA. Então, a criança bem avaliada, bem diagnosticada, ela não vai carregar um rótulo errado, que vai ser prejudicial a ela, à família e a todas as pessoas envolvidas, né, com ela. Então, o cuidado com essa avaliação é uma avaliação delicada, não é uma avaliação vapt-vupt, não é uma avaliação lava-jato, né? Então, não dá para poder fazer hoje, dar a resposta hoje. Para vocês terem uma ideia, no contexto do tráfego, nós temos, como profissional de psicologia, 72 horas para dar a resposta, né, dessa avaliação. Então, assim, fica aí a dica para vocês, né, do quanto a avaliação psicológica com o uso dos instrumentos é importante e fica aí as portas abertas, né, que é exatamente o nome da live, né, Lívia? Exato. As portas abertas não só do CRP11, mas de todos os outros CRs do CFP para dúvidas. E fica também o meu contato, né, o meu contato no Instagram, @ElzaLoboski. Então, qualquer dúvida que tiver, pode me mandar. Eu sou super solícita para estar respondendo. E semana que vem estaremos aí em Fortaleza, né, Nívia? Se Deus Juntas, quiser. né? Trazendo a importância da avaliação psicológica e da ética dentro desse contexto, em parceria com as 4 editoras também, né, do nosso país, a editora Rógrafo, a editora Vetor, Nila Prez e a Pearson, junto com o CRP11. Isso, né? E assim, gente, eu queria abrir agora para perguntas, né? Gente, esses últimos minutinhos aí para pergunta, para alguém que queira dizer alguma coisa. Como é que está sendo essa live aí para você, né? Trouxe alguma novidade? Não, eu já sabia de tudo isso aí, Verdade. né? Não. Então, assim, como é que está sendo, né? Eu queria que vocês interagissem um pouquinho, né? E a gente vai aumentar essa interação lá na Unifor, né? Da terça-feira, a partir de 5 horas já chegue lá para ir tomando, né? Tomando coffee break, conversando um pouquinho, tá? Para ir fazendo seus credenciamentos para garantir seu certificado, né? De horas aí. E se prepare para ficar até 10 horas da noite conosco, viu? Porque as discussões vão se aquecer bastante, né, a Isso. partir das falas que a Elsa vai trazendo lá de abertura do nosso evento, né? Que legal. Ah, A Lorena está dizendo que foi uma conversa muito agradável, por mais momentos assim, né? opa! Que mais? Vamos colocar um pouquinho aí para a Ô, gente sentir um Nívia, pouco como é que está sendo. Oi, Elsa. e essa live ela fica no YouTube. Então, tendo mais dúvidas, quem for nos ouvir durante a semana, né, pode mandar perguntas, pode mandar, né, dúvidas que a gente vai estar atento para também estar respondendo, né? Isso, é isso mesmo. Então, essa live ela fica gravada tanto no Instagram do Conselho como lá no YouTube do Conselho. A gente tem percebido que o número de visualizações e de interações por lá, né, está sendo muito bom, muito grande. E isso é muito bom para a gente, porque a gente, né, de alguma forma sabe que o Conselho está conseguindo chegar mais próximo, está conseguindo discutir temas que são importantes e interessantes, né, para a categoria e para a sociedade. Porque sabe uma das coisas importantes dessa live, de discutir avaliação psicológica assim, aberta, não só para psicólogos, mas para a sociedade, né, quando a gente faz no canal aberto, assim, como o Instagram, é que a sociedade precisa compreender também o que é essa demanda. Porque às vezes um pai, uma mãe ou algum próprio adulto que busca uma avaliação, ele vai, ai não, eu vou fazer essa avaliação aqui que é mais rápida e é mais barata, né? Mas às vezes o barato sai muito caro, porque saúde mental, relação humana, né? Relações como é que eu posso dizer, de habilidades, de competências, né? Podem ser vistas, e de saúde mental de forma geral, podem ser vistas e devem ser vistas pela psicóloga, né? E não vai Com ser assim, certeza. sabe, em uma única sessão ou com um único instrumento de rastreio. Falando em instrumento de rastreio, eu me lembrei agora que é uma coisa muito comum que as pessoas perguntam, né? Eu tive, inclusive, recentemente
essas 2 semanas têm sido muito intensas por conta das jornadas de psicologia dentro das universidades, né? E uma professora me perguntou, né, sobre esses testes da internet e o conselho não faz nada. Gente, é assim, se você vir testes na internet ensinando a serem feitos, orientando como vai ser feito, primeira coisa que você tem que fazer é acionar o seu conselho. No caso aqui, independente se esse site é a nível nacional, foi você, psicólogo aqui do Ceará, que viu, acione, entre no site CRP e acione a nossa COF, Comissão de Orientação e Fiscalização, que ela vai apurar e vai encaminhar para a Polícia Federal, porque isso é crime, né? E aí já não é mais responsabilidade nossa, é da Polícia Federal, mas o Conselho faz sim essa denúncia, tá? Então, todos nós psicólogos e psicólogas inscritas somos fiscais natos, então vamos fazer essa denúncia também, né? A gente pode fazer direto também essa denúncia, tá certo? No mais, gente, eu tô vendo aí que não tem mais perguntas, né? Tá o link aí do Conselho para quem quiser fazer denúncia desses testes aí. Se você estiver fazendo alguma avaliação para concurso, né, para emprego, pelo amor de Deus, não siga orientação de como você deve se portar. Seja você, durma bem, esteja bem, que vai dar tudo certo, né? Mas não venha com aquela, né? Não siga as orientações de faça isso ou faça aquilo que você acaba sendo reprovado, né? Porque a avaliação ela não vai te reprovar, mas o contexto em si acaba que você acaba, né, não sendo você e não conseguindo. Enfim, gente, né, já está chegando ao fim. Eu queria agradecer aqui demais a presença da Elza. Estou contando os minutos aqui para que você chegue, Elza, aqui na nossa terrinha do sol. A gente tem o sol para cada uma aqui, não tem o seu vento frio, não, tá? Menina, aqui está um gelo. Pois é. Aqui tá Não tem um frio daí, não. Mas a gente tem um sol e tem muito calor humano aqui, tá? Tem muito calor humano e tem muitas praias ao redor, então dá para dar uma amenizada aqui no nosso clima, tá certo? Mas queria agradecer também a todos e todas que estão aí assistindo, né? Que persistiram mesmo quando o Instagram deu problema. Espero que depois vocês possam divulgar mesmo essa live, né, para os outros colegas, grupos, que seja importante, tá? E o mais importante, vá na nossa bio agora, quando terminar a live, e se inscreva para o nosso simpósio de avaliação psicológica, tá? Com certificação para eventos presenciais, mas quem não puder, vai estar sendo transmitido online. No mais, gente, gratidão, Elza, gratidão a todos, todas e todas. E até a próxima quarta-feira, tá certo? Ao meio-dia, com o CRP de Portas Abertas. Na próxima quarta, nós vamos estar no meio do evento de avaliação psicológica, mas nós vamos estar falando sobre violência e abuso contra crianças e adolescentes. Como fazer esse enfrentamento, né? Gente, muito obrigada, um beijo grande, até a próxima. E quem tiver dúvidas, mandem aqui pra gente, né, Nívia? Que a gente vai estar disponível para responder. E muito obrigada. Na terça, tirar lá pessoalmente as dúvidas, né? Opa, vai ser ótimo também. Então, gente, um beijo grande, até a próxima, Nívia. Parabéns pelo evento. Obrigada, Elza, obrigada. Beijão. Beijo.